Vamos, então, iniciar aqui as nossas apresentações. Eu queria pedir ao senhor Yi Yong que começasse e trouxesse a sua percepção sobre o tema diversificação da pauta exportadora. Funcionando o seu microfone? Parece que não. Alô? Estão ouvindo? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite enviado pelo Fórum de São Paulo para esse grande evento, abordando um pouquinho sobre a diversificação da pauta da exportação brasileira para o mercado chinês. E mesmo agora o embaixador Jaguaribe já falou muito sobre a relação bilateral entre a China e o Brasil, por isso eu não vou repetir muito nessa área, eu vou focalizar mais na área de comércio e cooperação econômica comercial. E eu estou trabalhando aqui em São Paulo faz cerca de 5 anos, e eu adoro muito esse país, muito lindo, o povo muito amigável. E nesses anos eu também tinha a oportunidade de conhecer muitas empresas brasileiras muito competitivas, muitos produtos brasileiros com boa qualidade, e também tem grande potencialidade para ter sucesso no mercado chinês. Por isso, eu sinto uma grande responsabilidade de promover os produtos brasileiros no mercado chinês, e tendo em consideração essa grande potencialidade, a dimensão das duas economias, sempre acho que todos os esforços são poucos. Na nossa frente tem muitas coisas para fazer, para promover ainda muito mais as trocas comerciais e investimentos recíprocos entre a China e o Brasil. E hoje em dia, como o senhor embaixador já falou, que o Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina, e China, pelos 9 anos consecutivos, é o maior parceiro comercial do Brasil. E hoje em dia, o comércio bilateral entre a China e o Brasil já passou a ser um motor, um lastro das relações entre os dois países. E no ano passado, conforme a estatística nossa, o comércio bilateral entre a China e o Brasil atingiu 87,5 bilhões de dólares americanos, apresentando uma taxa de variação homóloga de cerca de 30%. E no primeiro semestre do ano corrente também foi registrado um aumento muito expresso. E durante a última 10ª cúpula de BRICS, os presidentes dos dois países abordaram ainda sobre a combinação entre aquela iniciativa chinesa de One Belt, One Road e com as estratégicas brasileiras sobre o desenvolvimento. Por isso temos a certeza que com a implementação dessas estratégicas, a gente poder, no futuro, imprimir ainda muito mais dinâmicos para a cooperação entre China e Brasil. E podemos ver que esse alto volume e alto crescimento do comércio bilateral entre a China e o Brasil tem o seu fundamento na grande complementaridade e grande vantagem comparativa entre a economia dos dois países. Hoje em dia, a cooperação sino-brasileira está ficando numa época histórica inédita, sem precedentes. Estamos numa época muito positiva, e os dois lados estão tomando muitas medidas para promover, fomentar essa cooperação, e também está fazendo tudo ao poder para diversificar as trocas comerciais entre a China e o Brasil. Temos muitas medidas, por exemplo, podemos aprimorar, melhorar o comércio tradicional,
por exemplo, fazer mais processamento dos produtos agrícolas antes de ser exportado para o mercado chinês. Podemos agregar adicionar ainda muito mais valor agregado nos produtos brasileiros para o mercado chinês. Também podemos melhorar muito a estrutura da pauta da exportação. O mercado chinês está sempre aberto aos produtos brasileiros, inclusive produtos com alta tecnologia, produtos com mais valor agregado. E no mês de novembro deste ano, a China vai organizar a primeira Feira Internacional de Importação. O Brasil vai participar neste grande evento como convidado de honra. Vai poder mostrar ao mercado chinês, aos consumidores chineses, as vantagens dos produtos, a qualidade dos produtos brasileiros para poder explorar muito melhor esse mercado. E hoje em dia, nessa conjuntura da crise econômica mundial, a China organiza este evento inédito. Isso é a primeira vez na história da China e também muito raro entre os países, nos países em via de desenvolvimento, porque geralmente os países organizam só feiras para promover a exportação, mas agora a China está tentando abrir o seu mercado, aumentar ainda mais o seu nível de abertura para o mundo exterior. Isso é um sinal, é uma postura da China para assumir muito mais a sua responsabilidade neste cenário de globalização, quer em termos de comércio, quer em termos de investimento. E hoje em dia a China também está fazendo muito investimento no mercado brasileiro. Temos muitas empresas grandes com presença física aqui no Brasil, espalhado em quase todas as áreas, inclusive energia, agricultura, financeira, automóvel, entre outros. Podemos ver que entre os patrocinadores desse evento temos uma marca Chery, que é uma marca muito famosa lá na China de produção de automóvel. Agora está no logo dessa marca podemos ver a Caoa. Isso é mais uma demonstração da cooperação, da sinergia entre as indústrias chinesa e brasileira. E além disso, no ano passado foi lançado ainda um fundo para promover a cooperação na capacidade produtiva entre a China e o Brasil, com o fundo tem um valor de cerca de 20 bilhões de dólares. Temos a certeza que essa iniciativa também pode ajudar muito a industrialização, modernização da indústria brasileira para aumentar a sua competitividade no mercado chinês. E sobre o mercado chinês, até 2010 a China já cumpriu todos os compromissos feitos durante a sua adesão na OMC, de reduzir o nível de direitos de importação de produtos de 15,3% a 9,8%. E a importação da China cresceu muito rapidamente. De 2001 até 2017, apresentou um aumento anual de 13,5%. E a partir do dia 1 de julho, a China abaixou ainda a importação, os direitos para a importação de veículos de 25% para 15%. E nos próximos 15 anos, a China vai importar 24 trilhões de dólares americanos de bens para a China. E hoje em dia a China já é o maior importador mundial, representa 10% do volume total da importação global e também é maior parceiro comercial de mais de 120 países. E tudo isso vai trazer muitas oportunidades para os produtos brasileiros, para ser vendido lá, para ser diversificado lá. E o agrícola é uma indústria bem importante para
para o Brasil. E, nesse sentido, a China é o maior consumidor dos produtos agrícolas do mundo, maior importador que importa 10% dos produtos agrícolas. Por isso, nessa área, os dois países têm muitas coisas para fazer, tem muitos mecanismos que a gente pode aproveitar. E a China tem sido o maior importador dos produtos agrícolas do Brasil. No ano passado, importou 23 bilhões de dólares americanos dos produtos agrícolas do Brasil, representa 30% dos produtos desse gênero exportados pelo Brasil. E só a soja, a China importou 50 milhões de toneladas, representa 80% da exportação do Brasil. Para não falar sobre frangos e a carne bovina, tudo isso, o mercado chinês representa uma percentagem muito elevada. E também gostaria de falar um pouquinho sobre e-commerce. E-commerce é uma área que o Brasil é bem forte. E a China, é verdade que a China e o Brasil ficam muito distantes uma outra. Por isso, o e-commerce vai ser uma maneira muito eficiente para os produtos brasileiros para superar essa distância. E no primeiro semestre desse ano, a venda de bens de consumo da China aumentou cerca de 10%. E entre esse aumento tem uma característica muito distinta, é que a venda por internet aumentou cerca de 30% e representa 17,4% dos bens de consumo total. Um número muito interessante é que essas vendas por internet também promovem outra área de remessas. E no primeiro semestre, a China registrou 22 bilhões de pacotes enviados pela remessa. Isso gerou uma faturação de em renminbi 275 bilhões de renminbi. Dividido por 2 é mais ou menos em reais. 100 e tal, mais que 100 bilhões reais, aumentou 25,8%. E outra característica é que o serviço aumentou muito. Restaurantes com uma faturação aumentando cerca de 10%, bilheteria dos cinemas aumentou cerca de 18%. A China, cada família, só no mês de julho, cada família usou 4 GB de internet por terminais móveis. E outros tipos de produtos de alto nível, por exemplo, cosméticos e eletrodomésticos, telecomunicações, aumentaram também com 2 dígitos. E outro destaque que merece toda a atenção dos empreendedores brasileiros, que entre os produtos vendidos via internet, os produtos agrícolas é um novo ponto de destaque. E a venda por internet de produtos agrícolas atingiu 90,6 bilhões renminbis, dividido mais ou menos por 2 já chineses. Mas porque a taxa de câmbio do real é muito oscilando muito, por isso esse número não é tão muito preciso, mas dá para ter uma ideia mais ou menos sobre esse valor. Aumentou cerca de 40%. E os produtos mais vendidos são frutas, chá e frutas secas. Esses 3 aumentou respectivamente 21%, 17% e 14%. Esses produtos, tenho certeza que o Brasil tem muita competitividade para enviar para o mercado chinês. E só para finalizar, vou resumir que a gente pode aproveitar muitas medidas para diversificar os produtos brasileiros para o mercado chinês, inclusive aumentar o valor
valor agregado, aproveitar a nossa feira internacional de importação, aproveitar as plataformas de e-commerce e aumentar também a propaganda dos produtos sobre produtos brasileiros, sejam mais ambiciosos e mais agressivos no mercado chinês. São sempre, sob uma palavra, que são sempre bem-vindos os produtos no mercado chinês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Yong, pela apresentação muito interessante. E eu também queria aqui fazer uma indiscrição jornalística. As anotações do Sr. Yong são em chinês, e a fluência dele em português é impressionante. É impressionante. Muito obrigado mesmo. Vamos agora passar a palavra para o Sr. Carlos Eduardo Abijaldi, que é diretor de desenvolvimento industrial da CNI, para que possa trazer para nós a sua visão sobre o tema diversificação da pauta exportadora. Por favor. Muito obrigado. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Obrigado à Folha pelo convite. Cumprimento os meus colegas aqui da mesa. Bom, eu acho que não há dúvida que a relação Brasil-China é uma relação realmente muito importante para ambos os países. Eu gostaria de traçar um pouquinho aqui o perfil desse comércio que existe hoje entre o Brasil e a China. Dizer que, nos últimos 10 anos, esse comércio praticamente passou por grandes transformações. Então, cresceu praticamente de 36 bilhões em 2008 para cerca de 75 bilhões de dólares em 2017. E aí ele se tornou realmente o maior parceiro comercial do Brasil. Mas resta lembrar que o saldo negativo que o Brasil tinha de 3,5 bilhões naquela época, hoje representa 20 bilhões de superávit. Então, isso mostra realmente que o comércio entre os dois países teve transformações realmente importantes. Agora, nós temos que analisar um pouco o conteúdo dessa pauta de exportação, desse comércio, e ver por que nós temos esse superávit. Esse superávit está concentrado, como todos sabem, em commodities, em matérias-primas, e, principalmente, dizer que, na parte de manufaturados, nós temos ainda um déficit de 25 bilhões de dólares na parte de manufaturados com a China. Ou seja, nós exportamos bastante matérias-primas, commodities, e praticamente a importação da China é toda de manufaturados. Bom, nós, então, quisemos fazer um comparativo da relação que nós temos com outros 3 parceiros importantes no Mercosul, os Estados Unidos e a União Europeia. E fizemos um comparativo dizendo o seguinte: na parte de bens industrializados, o que representa as nossas exportações para a China? Industrializados representando aí manufaturados e semi-manufaturados. O que representa na pauta com a China? Representa 13%. Se comparamos isso com a União Europeia, nós vemos que na União Europeia nós estamos com 52% da nossa pauta praticamente de produtos industrializados, com os Estados Unidos 81% e com o Mercosul 92%. O mais impressionante é, se a gente compara 80% dessa pauta exportadora, a gente vê que, com a China, está concentrada em 3 produtos: soja, minério de ferro e petróleo. Bom, com a União Europeia, esses mesmos 80% da pauta de exportação representam 35 produtos, com o Mercosul 51 e com os Estados Unidos 59 produtos. Nós temos que fazer uma análise a partir da representação da indústria brasileira, que incluiu hoje, bom, a importância da China para nós hoje nos fez, CNI, colocar a China dentro das prioridades da nossa agenda internacional da indústria. E a China ocupa realmente um espaço muito grande. Nós temos hoje 6 capítulos, praticamente, em que a gente inclui o estudo sobre como a gente tem que trabalhar com a China. Esses capítulos são o capítulo de acordos que o Brasil tem que realmente incrementar com a China, acordos em várias áreas, as barreiras comerciais, temos que estudar muito isso aí,
a parte de investimento brasileiro no exterior, a parte de facilitação e desburocratização do comércio exterior, a parte de defesa comercial e na parte de promoção de negócios. Então, nós temos realmente uma pauta muito grande que a gente trabalha, a gente tem realmente um trabalho grande lá na CNI com isso. Agora, vamos passar um pouquinho sobre esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Bom, com isso resultou praticamente uma perda total para o mundo. Nós vemos que essa parte de guerra comercial não traz, a análise que nós fazemos é que isso não traz benefício para ninguém. E o que a gente está vendo é que hoje, com esse problema, só essa ameaça desse problema, já tem um decréscimo aí de 500 bilhões de dólares no comércio, e a gente está vendo, a OMC já está vendo aí um decréscimo na parte do comércio internacional. Existe uma desaceleração, então, desse comércio provocada exatamente por essa insegurança provocada por essa guerra comercial. Nós dizermos que o Brasil vai substituir, tanto no mercado americano quanto no mercado chinês, essas posições dos dois parceiros importantes, isso não vai ser possível, porque nós sabemos que a dimensão é muito grande, mas não custa ousar. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de ter a ousadia de querer participar desses vácuos que vão surgir no mercado, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Então, fizemos uma leitura em relação às listas que foram publicadas, dos Estados Unidos contra a China, são praticamente 756 produtos industriais chineses que tiveram uma tarifa aumentada para 25% em julho, uma parte em julho e a outra parte em agosto. Nessa lista, o Brasil possui produtos entre aqueles que já são exportados para os Estados Unidos. Chama a atenção que nem todos constam da exportação chinesa, ou seja, a lista é muito mais ampliada, tem produtos que ali a própria China não exporta. Bom, fazendo uma análise sobre isso, avaliamos que se nós aplicarmos um percentual da participação do Brasil nas exportações, no comércio, o Brasil tem condições de aumentar as suas exportações para cerca de 131 produtos de setores industriais que a gente já tem competitividade, mas que não estão ainda presentes no mercado americano. Esses produtos a gente qualificou de forma mais macro. Eles estarão incluídos na parte de máquinas e aparelhos mecânicos, os plásticos e seus derivados, além da parte de veículos, que a gente acha também que existe uma possibilidade. O Brasil, com isso, a gente avalia que pode ocupar ou aumentar um pouco a sua exportação de cerca de 1%, o que pode representar 112 bilhões de dólares, 112 milhões de dólares a mais na nossa pauta de exportação para os Estados Unidos. Olhando agora a China, a lista que a China fez contra os Estados Unidos, é uma retaliação com 469 produtos que vão receber uma tarifa adicional de 25%. Desses, tem 87 produtos ainda que aguardam a aplicação da tarifa. Essa lista também ela é bastante extensiva, tem produtos que o próprio Estados Unidos não exporta para a China. Assim, nós acreditamos que o Brasil pode garantir ou pode ganhar um mercado nas exportações para a China, uma vez que nessa pauta existe um número bem considerável de produtos do agronegócio, área em que o Brasil tem bastante competitividade. Nesse caso, o Brasil poderia aproveitar cerca de 121 itens de setores diversos, que representariam um aumento na pauta de exportador do Brasil de 258 milhões de dólares. Os itens que a gente acredita que o Brasil poderia competir seria químicos, suco de laranja, frutas, peixes e crustáceos, combustíveis e óleos minerais. Agora, eu ressalto que tudo isso é teórico, nós estudamos isso à luz de gráficos e de estatísticas aí.
E sabemos que no mercado, na prática, ele pode ter um comportamento distinto, porque, logicamente, vai haver um maior número de exportadores querendo exportar tanto para a China quanto para os Estados Unidos, ocupando exatamente esse vácuo. Então, aumentará a competitividade disso, logicamente, né, e não será tão fácil assim ocupar esse espaço. Da mesma forma, nós temos que considerar que a China vai ter um excedente de produção, que era exatamente aquilo que estava destinado ao mercado americano. E ela vai ter que colocar isso em algum lugar. Certamente ela vai querer manter essa produção e isso vai ser colocado no outro país. Haverá realmente um desvio de comércio em que é importante, então, o Brasil ficar atento, porque esses produtos poderão ser trazidos tanto para o Brasil quanto aqui para a América Latina. Nós achamos que os mercados emergentes são que devem receber mais coisas. Eu gostaria de fazer uns comentários, meu prazo está acabando, sobre os próximos passos que a gente acha que deveriam ser tomados. A curto prazo, nós temos que trazer oportunidades para o Brasil aumentar essas exportações para a China, seguramente, e não é suficiente só diversificar, que isso não é fácil, porque existem hoje uma série de restrições para aumentar esse comércio. Uma delas são barreiras de exportações impostas pela própria China a produtos brasileiros. Além do mais, existe uma morosidade muito grande, por exemplo, na habilitação de plantas para as carnes brasileiras, para os frigoríficos brasileiros. Isso aí pode depender das duas partes, tanto da parte do Brasil, mas existe também uma necessidade da China ter que mandar os examinadores aqui, os inspetores, isso tudo toma tempo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o suco de laranja ele pode chegar a ter uma tarifa de 30% hoje, e o café solúvel, 22% de tarifa. Então, existe esse pico tarifário. Tem mais algumas coisas, remover barreiras aos investimentos do Brasil na China. Nós achamos que existem barreiras para investimentos lá, e temos que saber que investimentos eles geram comércio entre firmas. Nós temos que trabalhar também para facilitar o comércio, permitindo que a gente tenha acordos de reconhecimento de programa de operador autorizado nos dois países. Há que se fazer um acordo de reconhecimento mútuo para que isso seja válido e acelere mais as exportações. E os empresários brasileiros devem priorizar, estar mais atentos às oportunidades dessa ampliação de exportações para a China. Então, ficam aqui meus comentários e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela interessante explanação, senhor Carlos Eduardo Abijaldi. Certamente vamos voltar ao tema e à sua abordagem no momento das perguntas. Eu queria agora passar a palavra ao professor Roberto Damas, do INSPER, especialista em Economia Internacional e Economia Chinesa. Seus 10 minutos, por favor. Muito bom dia, muito obrigado pela Folha, pelo convite. Cumprimento meus colegas aqui de mesa. Eu gostaria de conversar um pouquinho, começando ao contrário. Começando pela guerra comercial que os Estados Unidos está colocando, não só na China, mas no mundo inteiro. Eu acho que, na minha humilde opinião, existe um claro desconhecimento, ou vamos pensar assim, uma falha de conhecimento de como o comércio internacional funciona, principalmente por parte do Trump. No momento que os Estados Unidos colocam uma sobretaxa do aço de 25%, quer queira sobre a China, ou cota com a gente e tal, com a falácia de que, eventualmente, isso vai criar mais empregos, isso é um absurdo. Porque, na época de Reagan, lá no começo dos anos 80, você precisava mais ou menos 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje em dia, nos Estados Unidos, você precisa não mais do que 2 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Então, você colocar essa restrição na importação de aço, com a pseudo-ideia de que você vai trazer mais empregos, está absolutamente equivocado. Ele não vai trazer mais empregos. E o que é pior, Trump está fazendo uma coisa, ou melhor, a economia norte-americana, o que Trump está fazendo, muito provavelmente, se a gente começar a conversar sobre a parte econômica, muito provavelmente só vai piorar as contas externas dos Estados Unidos. Porque no momento que você faz uma política fiscal expansionista,
corta os impostos de 35% para 21%, o consumo da população aumenta. Fora isso, que o consumo da população aumenta, o déficit fiscal norte-americano tende a piorar. Isso tudo no momento onde os Estados Unidos estão praticamente em pleno emprego. Se os Estados Unidos estão em pleno emprego, isso eu não estou falando que é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, vai puxar a taxa de juros, puxa a taxa de juros. Nós estamos falando de um avião que tem uma turbina que quer ir para frente e uma turbina que quer ir para trás. Essa taxa de juros vai prejudicar o crescimento norte-americano lá na frente, está apreciando o câmbio e tudo mais constante numa identidade macroeconômica. Se os americanos consumirem mais do que produzem, vão importar mais do que exportam. Então, hoje, a culpa é da China. Amanhã vai ser do Brasil, vai chegar um momento que, muito provavelmente, o culpado vai ser Tuvalu, pelo aumento da déficit das contas externas dos Estados Unidos. Então, isso é um problema que, no meu conhecimento, tende a piorar muito. Mas, indo pelo lado mais de como é que nós podemos aproveitar esse descompasso, esse desarranjo no comércio internacional. Como é que nós poderíamos aproveitar isso, já que existe uma guerra comercial Estados Unidos, China? Uma coisa, não há para como nós discordarmos. É óbvio que o Brasil produz e tem uma extrema competitividade no que a gente chama de commodity, como o meu colega aqui de banca falou. Minério de ferro, café, soja, etc. Gostaríamos muito de agregar valor. Não há a menor dúvida, mas primeiro, como aquilo que o senhor colocou, existe um problema que o Brasil não é o único que também quer aproveitar isso. Tem outros países que estão querendo aproveitar. O Brasil ainda conta com barreiras da China para algum de nossos produtos. E outro problema, por exemplo, aí é aquela coisa do meia-culpa, como o embaixador Jaguaribe falou, temos problemas de infraestrutura aqui que poderíamos fazer parceria. Ou seja, o Brasil precisa, no mínimo, de 3,2% do PIB de investimento em infraestrutura só para repor a depreciação. No ano passado, nós investimos 1,6%. Ou seja, isso prejudica a minha capacidade produtiva. Fora o custo da mão de obra. Em menos de 10 anos, o custo da mão de obra subiu 239%. E todo mundo sabe que para você ser produtivo, você tem que subir o custo da tua mão de obra, pelo menos de acordo com a produtividade. E, no caso do Brasil, aconteceu justamente o contrário. E outra, fica aquela pergunta, que não é bem uma pergunta, é uma provocação para nós mesmos. Ora, a China tem acordo com a Austrália, de livre comércio, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Peru, com o Chile, com Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, Filipinas, Vietnã, e com a gente ainda não. Então, aonde que a gente acha que a gente pode realmente aproveitar essa lacuna? Eles estão completamente incentivados para abocanhar o pedaço que os Estados Unidos estão deixando na mesa. O que nós queremos dizer? O que eu gostaria, a mensagem mais forte que eu gostaria de falar aqui? O tabuleiro internacional está muito incerto. É óbvio que nós, brasileiros, exportadores, queremos exportar cada vez mais produtos de valor agregado. Mas qual é a probabilidade de amanhã Trump pegar o Twitter e China e Estados Unidos se acertarem? Qual é o risco que eu, brasileiro, exportador de soja, claro que eu devo aproveitar isso daqui, mas no momento aproveitar é aquela coisa que já está na minha mão. Agora, qual é o risco que eu corro, vamos pensar, de fazer um investimento de 50 a 60 milhões de dólares para fazer justamente aquilo que a China tributou os Estados Unidos? Eu vi uma lacuna. Dá para confiar que o Trump vai manter essa tributação, pelo menos em um ano, com o aspecto geopolítico que está rolando com a Coreia do Norte? Não sei. Eu, como investidor de uma planta de processamento, eu pensaria não 2, não 3, mas 4 ou 5 vezes se eu vou investir mais para atender os interesses que os Estados Unidos deixaram de atender na China. O Trump é imprevisível. E outra coisa, de fato, não é por causa disso que ele é imprevisível que eu não devo ganhar dinheiro. Eu devo ganhar dinheiro, eu devo tentar aproveitar de uma maneira. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma negociação com os chineses muito mais integrada. Não adianta a gente querer sair correndo
e falar, eu quero vender soja, eu quero vender frango, eu quero vender alguma coisa. Precisa participação do governo no sentido, por exemplo, do Belt and Road Initiative, do Belt and Road Initiative Cooperation Agreement com Latin American countries. Ou seja, colocar o Brasil como parte do Belt and Road Initiative e, pelo menos, ter uma coisa capilarizada, perene, para os nossos exportadores, sabendo que, olha, vocês podem investir na produção, porque, em que pese que Trump mude de ideia amanhã, com Twitter ou não, eu vou ter, pelo menos, um comprador ou um acordo de comércio feito com a China. Eu acho muito temerário nós, produtores, sozinhos, querer aumentar a produção, se alavancar, sem ter um acordo integrado entre ambos os países. Porque eu não confio de como Trump pode agir daqui para frente. Então, eu acho que isso daqui é um ponto que deveria ser colocado. No mais, eu acho que, de fato, existe essa oportunidade, quer queira na parte, por exemplo, da parte de manufaturado, existe, em que pese a falta de alguma competitividade, que devemos aproveitar sim. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar e deixar aberto para perguntas e respostas. Vamos aproveitar isso daqui, mas muito cuidado com a dor. Não estamos sozinhos, tem gente querendo também pegar isso aí, naco de comércio que ficou na mesa, e não temos acordo de livre comércio com eles, como todos aqueles outros países têm. Então, é muito melhor a gente ter o governo do nosso lado, entrando no Belt and Road Initiative, para nós termos pelo menos um amparo de política pública entre ambos os países, para não perder dinheiro no meio do caminho. Eu acho que era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado, professor Damas. Interessante a sua apresentação. Vamos certamente aqui ter um momento bastante enriquecedor de perguntas e respostas. Antes de eu passar para a primeira pergunta, eu queria pedir ao Gabriel In, que é correspondente da CCTV aqui no Brasil, que nos passasse a sua percepção sobre a reação dos internautas chineses a esse início de debates aqui. Por favor, Gabriel. Sem problema, obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. E também estou muito feliz de estar aqui. Oi, estou aqui atrás. Bom dia a todos. Prazer. Meu nome é Gabriel, eu sou correspondente da Televisão Central da China, CCTV, aqui no Brasil. Durante esse evento, a gente ficou escondido aqui, transmitindo esse evento, o debate, a fala dos nossos queridos convidados na nossa internet. E até agora recebemos mais ou menos assim reações de cerca de 200 mil internautas chineses. E aparentemente, né, os nossos internautas eles têm muito interesse em produtos como café do Brasil, como soja, claro, né, como os nossos convidados, todo mundo mencionou, sobre o atual ambiente do comércio internacional. E também recebemos umas perguntas que eu gostaria de perguntar em nome dos nossos internautas. É que, como o Brasil, por exemplo, hoje na China, o e-commerce está sendo um dos maiores, assim, um dos mais principais canais de consumo. Como o Brasil se tem alguma estratégia de desenvolver nessa linha para diversificar o comércio entre Brasil e China? Obrigado. Só adianto que nós vamos ter uma mesa específica sobre esse tema ainda hoje, a mesa número 3, Comércio Eletrônico Brasileiro e o Mercado Chinês, mas é um tema de extrema relevância. Eu gostaria de pedir aos nossos convidados que abordassem um pouco esse tema. Eu até lembro que na exposição do senhor Yong, uma informação que me surpreendeu, Abijaldi, a ideia de que produtos agrícolas já são vendidos pela internet. Então, por favor, como é que a gente poderia responder aos internautas chineses? Eu não vou contribuir muito, não, porque o nosso foco, a nossa base é mais a indústria. E a indústria de grosso modo, vamos dizer, nós não temos essa parte dos serviços assim, de exportação pelo e-commerce. Realmente eu não tenho muito a contribuir isso aí, não. E nessa parte eu não tenho dados, a gente não acompanha praticamente isso aí, e fico devendo a vocês. Eu acho que o painel
que vai ser específico sobre isso, deve ter o pessoal mais adequado, mais preparado para falar. Não, eu concordo plenamente. Eu prefiro deixar essa pergunta para o pessoal do e-commerce. Eu espero que não seja as 200 mil pessoas fazendo essa mesma pergunta. Bom, obrigado, Gabriel. E fique à vontade, ao longo da nossa conversa aqui, para trazer outras perguntas dos internautas. Eu queria começar com uma pergunta para o lado brasileiro da mesa, uma pergunta, digamos, talvez mais estrutural. No conjuntural, a gente tem falado bastante das oportunidades que a guerra comercial China-Estados Unidos pode trazer. Mas eu queria abordar uma questão que eu chamaria de mais estrutural, uma percepção de que o empresariado brasileiro, historicamente falando, é pouco agressivo. Que nós, como país, somos um país de tradição introspectiva. Primeiro, se vocês concordam com essa percepção e o que deve ser feito para superá-la. Como o Damas acabou de falar, para ele tomar água e respirar um pouquinho, começar com o senhor Abijaldi. Tá bom. Bom, eu acho que realmente o Brasil, até pouco tempo atrás, ele era comprado, ele não vendia. Ou seja, o que nós vendíamos era café, era minério de ferro, isso aí se vendia de um escritório, não precisava sair, eram as bolsas aí e você vendia. De repente, e isso não tem muitos anos, nós mudamos essa configuração, o Brasil tentou abrir, isso aí foi na época do Collor, né? Não tem muitos anos. E eu acho que nós precisamos, então, preparar, fazer a internacionalização das nossas empresas, mudar a mentalidade. Eu posso dizer de experiência própria, quando eu trabalhava muito próximo das indústrias, e os convidava para participar de alguma coisa, o que eu recebia é o seguinte: não, o meu produto não merece, não é produto para exportação, minha indústria é pequena. Enfim, existe realmente uma timidez e uma falta ainda de, assim, esse anseio de ser um exportador. A exportação ainda, ela talvez esteja num nível elitizado, e a gente precisa acabar com isso, porque uma pequena empresa, uma microempresa, tem talvez um mercado com valor agregado, com um produto bom, muito e de facilidade. E ele precisa descobrir isso. Nós temos esse trabalho dentro da CNI, nós fazemos esse trabalho de internacionalização, temos um programa que se chama Rota Global, que agora foi até entregue ao governo para que ele possa fazer em todos os estados. Então, eu acho que é essa catequização, esse esclarecimento e mostrar a importância do comércio exterior no dia a dia de uma indústria, de uma empresa, para poder ter o seu fluxo de caixa garantido. Professor Damas, por favor. Só um complemento. Eu lembro muitas vezes, quando eu morei na China, 2007 a 2011, muitas vezes eu recebia delegações de brasileiros, vinham com 10, 11 pessoas, sentavam na mesa e falavam: Dumas, quem que eu devo visitar? Eu falei: puxa vida, você chegou da China, voou 33 horas, senta na minha frente e não sabe quem você quer visitar? Não, eu quero ir ver a Bolsa. Aí a gente fala: você vai ver a Bolsa de Valores para quê? Não, então eu quero ir no Banco Central. Você quer ir no Banco Central, no People's Bank of China, para falar o quê? No final das contas, você percebia que muitos daqueles executivos, eles tinham uma agenda que o chefe os mandou aí até a China e falou: faça um relatório do que está acontecendo. E na hora eu entendi, eu falei: você quer que a gente faça um relatório e que você finge que visitou alguém, que é isso que você precisa? Não, a gente quer visitar então a Bao Steel. Falei: tá, então qual é o objetivo de você visitar a Bao Steel? A resposta: eu quero conhecer. Falei: compra um livro. Porque não há necessidade de você. Mas eu não acho também que o problema seja só dos empresários. Porque quer queira, quer não, nós estamos sozinhos. O governo não está fazendo, nem esse, nem o outro, nem o que passou, nenhum acordo de livre comércio. E a gente sabe, economia, o que se precisa é comércio internacional, vantagens comparativas. Um exemplo básico: nós somos caros. Vamos lá, vamos supor que alguém custe R$1.000 e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. É óbvio que essa pessoa não vai querer cuidar do seu próprio jardim, custa caro. Então, essa vantagem comparativa, ela é endereçada e aproveitada com o comércio internacional. O comércio internacional permite que as nossas indústrias se inovem,
cresçam mais, tenham mais meritocracia. Eu sei que esse geralmente é o momento onde eu arranjo cada vez mais inimizades. Mas a competição é o momento onde a gente aprende. É o momento, empresas morrem. Profissionais morrem. Porque você está sempre sendo testado. Um dos objetivos de nós estarmos aqui é aprender um pouquinho mais, porque a gente tem que ganhar. Então, o Brasil precisa sair, do parte do governo, da zona de conforto de que eu não quero fazer acordo bilateral com ninguém. Em que momento isso está ajudando a nossa economia? Agora, veja as economias que eu citei, como elas estão crescendo. Então, eu acho que não é apenas a culpa do empresário, é a mente do empresário. Não, a mente do empresário ela é sempre moldada de acordo com uma política pública. Então, se a gente tiver que pegar um culpado pela falta de comércio internacional, pela falta de agressividade, pela falta de agressividade dos empresários que compram e que vendem, é a falta de uma política pública. Leia-se aí também Mercosul. Com quem Mercosul tem tratado de livre comércio? É verdade. Obrigado, professor. Eu queria agora fazer uma pergunta ao senhor Yong, cônsul comercial da China. Em geral, a função do cônsul comercial é promover a exportação dos bens do seu país. E eu entendo que agora uma parte do seu trabalho é promover importação para a China. O senhor mencionou, inclusive, a feira de importação que vai acontecer em breve no seu país. O que o consulado está fazendo para aumentar as importações e como isso muda o seu trabalho? Ok. O meu entender, uma das minhas funções aqui no Brasil, como cônsul comercial, não é só promover a exportação chinesa, é um pouco diferente. O nosso trabalho é promover o comércio bilateral, inclusive importação e exportação. E, na verdade, nesses anos, a gente focaliza, em particular nesse ano, a gente focaliza muito mais na promoção de exportação brasileira para o mercado chinês. Porque, para a gente, a nossa filosofia, conforme a nossa filosofia, qualquer coisa, qualquer negócio, só vai durar muito mais tempo quando ele tem uma característica de ganho recíproco, trazendo benefício para ambas as partes e que pode vai até longe. E a gente, nesses anos, a gente ajudei as empresas chinesas para identificar os parceiros comerciais aqui no Brasil, indicando e prestando contatos das associações comerciais aqui no Brasil. A gente estreita a cooperação com as associações, as câmaras, Câmara de Comércio de São Paulo, Fiesp. A gente organiza muitos seminários para promover os produtos. A gente organizou ainda muitas sessões de divulgação sobre essa feira internacional de importação da China. Tudo isso com o objetivo de dar a conhecer melhor o mercado chinês e as oportunidades, os canais, os recursos que os empreendedores brasileiros podem recorrer para expandir os seus produtos no mercado chinês. Obrigado. Uma pergunta que vem agora do público, eu até gostaria de pedir que quem enviar por escrito, se puder se identificar, a gente agradece. Essa pergunta, Abijaldi, é para o senhor, foi enviada pelo Rodrigo Maciel. Ele comenta o seguinte: em 2008, em parceria com a CNI e o Ministério do Desenvolvimento, houve o lançamento da Agenda China para a diversificação da pauta. E, segundo o Rodrigo, nesse episódio foram entrevistados mais de 400 empresas exportadoras aqui do Brasil. Nessa pesquisa, se confirmou a ausência de uma estratégia exportadora para a China. Pergunta o Rodrigo: como diversificar se continuamos sendo comprados pela China? E em que pé está esse projeto? Aí a pergunta é minha. Bom, eu acho que existem as duas faces aí. Primeiro, eu acho que hoje não há mais esse desconhecimento tão grande assim da China, feito havia em 2008, quando foi essa pesquisa. Eu acho que a China hoje já passa
a ser interesse. A gente vê, quando a gente faz missões à China, a quantidade de empresários que se interessam em ir participar, comprar. Muitos vão com interesse de comprar, porque os produtos chineses, principalmente componentes e partes que eles compravam de terceiros, eles passam a importar diretamente. Então, para eles têm um ganho nisso aí. O que acontece, eu acho que, como falou, nós temos que ter uma política federal onde o próprio presidente da República decida uma estratégia para o comércio internacional e defina realmente, seja uma bandeira de todo o país. Eu acho que, assim, a China tem representado um grande parceiro brasileiro nas commodities, isso tem mantido o nosso superávit, então não houve também um interesse tão grande em tirar uma série de barreiras que eu acho que poderiam. A China tem barreiras, é difícil entrar no mercado com produtos manufaturados na China, isso é dito pelos próprios empresários que vão até lá. É difícil fazer um investimento na China, isso existem, não são formas explícitas, mas são formas muito mais, vamos dizer, internas do governo, de aprovar, de demoras, que realmente atrapalham. As empresas grandes, elas têm condição de vencer todos esses mercados, encontram suas maneiras, instalam e vencem isso. As pequenas e médias empresas que querem isso, elas não têm essa condição. Então, a China continua sendo aí no mercado para grandes empresas, ela não é um mercado para pequenas empresas, porque o mercado chinês não é um mercado fácil, não é um mercado que se possa, realmente, feito do Mercosul, onde normalmente a primeira exportação de uma pequena empresa é feita aqui para o Mercosul. Professor Roberto, o senhor morou na China 4 anos, Xangai. Empiricamente, qual é a sua percepção sobre o que significa a marca Brasil para os chineses? Olha, eu tenho até um exemplo, não sei se eu posso citar o nome, por exemplo, bom, eu já vou citar o nome, né? Alpargatas. Um dos exemplos clássicos que eu ouvi até de um diretor da Alpargatas que falava o seguinte: você sabe, Dumas, um problema do Brasil, quando a gente fala, problema não, né? O chinês adora o Brasil. O chinês sempre fala do Brasil, mas o conhecimento, pelo menos, que ele tem do Brasil é muito pouco. 99,9% daquele momento, de 2007 a 2012, 2011, quando eu morei, o cara só falava Chuzhou, futebol, futebol, futebol. Ele não entende muito bem. Mas, quando a gente fala de marca Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é a sandália havaiana, vamos pensar por aí. Tanto isso é verdade que existia o interesse da Alpargatas, agora não estou falando em nome dela, pelo menos eu ouvi dizer isso, que poderiam, eventualmente, fazer o outsourcing da produção da Alpargatas, quer no Vietnã, quer na China. Os chineses falaram, não, eu quero uma experiência brasileira, eu quero que a coisa esteja escrita Made in Brazil, e com a bandeirinha brasileira. Ou seja, eles querem experimentar a coisa brasileira. Mas, infelizmente, já puxando pelo lado aqui da marca Brasil, sem querer também continuar falando sempre isso, ou que eu gostei muito da pergunta do Rodrigo Maciel, estamos sozinhos. É brasileiro, cada empresário, grande ou pequeno, está indo sozinho e desbravando a China. Quando você fala com um empresário chileno, ou mexicano, ou peruano, pelo menos você tem um acordo por trás. Aqui nós vamos sozinhos e falamos, a China é muito difícil. Qualquer país é difícil. Ainda mais a China. Se eu não tenho um apoio do governo por trás, com uma política pública, eles não vão conhecer o Brasil. Tem muita gente querendo apresentar para ele. Eu tenho que ir lá e fazer parte e expor sozinho. Não tem o governo atrás de mim. Não tem o governo. Abijaldi, como construir a marca Brasil? Eu acho que a marca Brasil, por si só, ela tem um magnetismo impressionante. Impressionante. O que a gente fala é o seguinte: nós deveríamos primeiro padronizar, ser uma marca padronizada por tudo que sair daqui do Brasil. Eu acho que é a primeira coisa. A Apex já faz esse trabalho, já tenta
fazer essa marca Brasil, já tem um trabalho grande sobre isso. Eu acho que isso abre portas, isso quebra gelo, isso abre portas, isso é um fator impressionante. O que precisa estar atrás dessa marca Brasil é retirar carnaval, samba, suor, cerveja, etc., futebol, e mostrar o Brasil que nós queremos vender. Ou seja, o Brasil industrial, o Brasil com inovação, o Brasil com tecnologia, o Brasil que tem bons produtos, boas marcas. É isso que tem que levar atrás. Então, nós estamos cansados de ver a marca Brasil sendo usada indistintamente, e às vezes até usado por quem não devia usar, e vem muito com um pejorativo. O Brasil precisa perder deixar de mostrar essa, que eu acho que é muito interessante, mas é para outra coisa, não é para nós aqui, empresários, não é. Ela para nós tem que mostrar o que nós sabemos fazer, a rigidez de contrato, nós sabemos ser sérios, nós sabemos ser compromissados, nós temos um bom produto, nós temos qualidade, nós temos inovação. Eu acho que é isso aí que a marca tem que levar. Bom, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queria, em nome da Folha de São Paulo e dos patrocinadores e apoiadores do evento, agradecer ao professor Dumas, ao Carlos Eduardo Abijaldi, ao senhor Yong, e agradecer a presença de vocês.